ao longo desta audição tem-se falado muito, já se falou dos três pilares da nossa política externa, o Atlântico, o Europeu, o Lusófono. Tem-se falado mais do Atlântico e do Europeu e permitam-me que, até cumprindo, penso eu, a expectativa do Sr. Ministro, que eu puxo aqui pelo pilar da lusofonia, especificamente pela questão de Moçambique. E o meu objetivo é até em linha com aquilo que foi a última reunião desta Comissão, onde os partidos foram capazes de consensualizar opiniões e visões e olhar para o futuro. Esse é também o objetivo de algumas preocupações que queria partilhar com o Sr. Ministro para saber também da visão que o Governo tem sobre aquilo que é a situação em Moçambique e que tem sido marcada por fortes tensões políticas e sociais nos últimos meses. Portanto, não é para estar a fazer arqueologia, nem estar aqui a dirimir aquilo que são divergências naturais que temos entre nós. Desde que o Sr. Ministro esteve em Maputo, na tomada de posse de Daniel Chapo, até hoje, que aconteceram várias coisas, para além da população moçambicana continuar a demonstrar a sua resiliência, a sua insatisfação por aquilo que aconteceu, portanto, muito naquilo que é um espírito que está em torno de uma palavra, que é Ana Malala, a forma como se recusam a pagar portagens, a forma do banho de multidão que recentemente deram em Tete a Venâncio Mondlane, mas aconteceram três acontecimentos que eu penso que são importantes para analisarmos aquilo que está a acontecer. O primeiro, a decisão de Daniel Chapo de demitir Bernardino Rafael, o comandante da polícia, e não apenas a demissão em si, a exoneração, mas também as instruções que o Presidente, validado pelo Conselho Constitucional, deu às forças policiais, quer para a implementação de novas metodologias de atuação policial, quer inclusive de novas metodologias de formação à polícia, sobretudo para conseguirem saber lidar com protestos pacíficos, que era aquilo que vinha a acontecer. Portanto, esse é um sinal que eu penso que foi bastante importante por parte de Daniel Chapo, quer em termos internos na própria Frelimo, em termos internos de Moçambique e também em termos internacionais. O segundo ponto já não é tão positivo ou tão esperançoso, digamos assim, foi a decisão de Daniel Chapo de nomear para Ministro da Justiça Mateus Saizé, que era membro do Conselho Constitucional, que validou umas eleições que, na nossa opinião, não foram justas, e, portanto, aqui já um sinal preocupante destes últimos tempos. E há um terceiro momento que saiu o relatório da Missão de Observação da União Europeia. Não vou citar um conjunto vasto de partes do relatório. Resumindo, diria que o relatório é arrasador para aquilo que foi o processo eleitoral e o pós-processo eleitoral. Fala de anomalias e erros graves e extrema falta de transparência, evidente inclinação de condições de concorrência, delimitação não nítida entre o partido e recursos estatais, repressão violenta dos protestos, processo de contagem complicado e ineficiente, casos de alteração fraudulenta dos resultados. Portanto, isto são citações do relatório da Missão de Observação da União Europeia. E, portanto, desde o momento passando a fase da tomada de posse e estes acontecimentos destes últimos meses, gostaríamos de saber também como é que o Governo está a acompanhar, a ver, ir um bocado mais além de dizer que estamos abertos a canais de diálogo, reconciliação. Já antes da tomada de posse, nós, Iniciativa Liberal, já alertávamos para aquilo que acreditávamos ser uma necessidade de se criar um processo para novas eleições. Não sabemos se essa é a posição também do Governo ou não. É, por exemplo, a posição de alguns governos que até emitiram uma declaração conjunta, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega e Suíça. E, portanto, gostaríamos de saber, à data de hoje, como é que o Governo vê a situação em Moçambique. Não fugindo de Moçambique, depois, mais para o futuro, há uma questão que nos preocupa, que é aquilo que é a cooperação entre Portugal e Moçambique, nomeadamente a questão bilateral e cooperação a nível militar. A nossa cooperação tem sido, sobretudo, ao nível da formação. No passado, o governo moçambicano gostaria que essa nossa cooperação fosse também para a vertente, em termos de aumento de financiamento, para a parte de equipamento. Gostávamos de saber como é que isso está a ser trabalhado. Eu sei que não compete só apenas ao Sr. Ministro, também já tem a ver com o Sr. Ministro da Defesa. Mas depois, no âmbito da União Europeia, aqui é mais preocupante, porque há dois financiamentos que a União Europeia está a fazer em Moçambique. Um direto na formação e equipamento de forças
para o contra-terrorismo em Cabo Delgado, e essas forças específicas, financiadas, formadas e equipadas pelos contribuintes da União Europeia, já são vistas em Maputo. Portanto, fora do seu raio de ação e do objetivo que foi. E, portanto, se o Governo está a acompanhar isto no âmbito da União Europeia sobre esta questão. E depois há outro financiamento que não é direto ao regime moçambicano, é um financiamento que é feito ao Ruanda, para as forças do Ruanda que foram para Cabo Delgado para ajudar a resolver a situação complicada em Cabo Delgado, e isso agora toca com um ponto que o Sr. Ministro até falou no início, de outros conflitos além de Moçambique, que envolvem o Ruanda, e, portanto, como é que o Governo também no âmbito da União Europeia está a conseguir, porque as coisas, como o Sr. Ministro disse bem no início, cruzam-se e temos que estar muito atentos àquilo que aconteceu. Portanto, tenho uma pergunta, mas deixarei para a segunda ronda, já não sobre Moçambique, sobre outra questão. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro por 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Saraiva, muito obrigado pelo enquadramento que fez e pelas perguntas. Sinceramente, eu quanto à questão de Moçambique, aquilo que eu acho e aquilo que encontrei e que tenho encontrado recorrentemente é pela disponibilidade do novo Presidente para o diálogo e para fazer reformas. E penso que essa oportunidade deve ser aproveitada. Claro que isto implica também que os partidos da oposição que têm um caderno, quer a Frelimo, quer a MDM, quer a Renamo, quer o Podemos, quer a MDM, têm um caderno de encargos exigente e eu julgo que, em grande parte, merecedor de acolhimento e que há disponibilidade para esta conversa. Também é importante que haja disponibilidade por parte do candidato Venâncio Mondelane para entrar no diálogo. Enfim, coisa que ele, quando falei com ele, claramente mostrou que tinha e que tem mostrado, enfim, em algumas alturas. Era muito importante que todas estas partes, e esse aqui é o papel aqui que os vários intermediários internacionais podem ter, é justamente criar condições para que as partes possam estabelecer um caminho para a saída desta crise e desta situação de instabilidade. Sinceramente, é isto que nós podemos fazer e é isto que nós devemos fazer, do meu ponto de vista. Depois, obviamente, não posso comentar de uma forma, digamos, por ser Ministro de um Governo em funções e ter que respeitar, obviamente, a autonomia e a soberania de Moçambique, obviamente nomeações ou exonerações que o Presidente faça, isso é evidente. Mas essa análise os partidos podem fazer, enfim, e com certeza que farão. Já no relatório, esse é um facto objetivo, por isso nós, desde o início, temos falado de uma reforma da lei eleitoral, para a qual eu julgo que há disponibilidade. Eu sei que esse faz parte do caderno de encargos, muito claro, dos partidos de oposição com representação parlamentar, ou que obtiveram mandatos para o Parlamento. Eles claramente exigem uma reforma eleitoral, até exigem uma reforma constitucional de outro tipo, e, portanto, eu acho que temos de estar muito atentos a esse ponto, e é isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção é, para nós podermos ter um papel útil, é fundamental que tenhamos também alguma contenção. Digo nós, Governo, não estou a dizer a sociedade civil nem os partidos, de maneira nenhuma. Ao contrário, esses devem, obviamente, são totalmente livres para expressarem as suas posições. Mas nós temos de ter alguma contenção e é isso que eu tenho feito permanentemente. E isto é uma posição do Estado português, concertada. Eu às vezes vi aqui, e até vi em Moçambique, pessoas dizer, bom, é o Ministro dos Estrangeiros. O Ministro dos Estrangeiros não vai a Moçambique se o Primeiro-Ministro e o Presidente não quiserem. Portanto, não é? Portanto, não é uma posição pessoal dele, que eu saiba, é uma posição do governo português. Portanto, e nós estamos a tentar manter esses ativos de diálogo, porque achamos que é a melhor forma de favorecer o povo moçambicano e a nação moçambicana. Depois, outro ponto. Quanto ao apoio à formação, sinceramente, a informação que nós temos é a que nós temos. Enfim, não a verifiquei nos últimos dias.
portanto, é de que nunca o exército moçambicano interveio nestas matérias e muito menos aquele que tem apoio europeu. E, atenção, mesmo as autoridades anteriores de Moçambique estavam claramente advertidas por vários Estados da União Europeia e pela própria União Europeia de que isso não poderia acontecer. Portanto, essa informação nós não temos. Temos, aliás, a contrária, digamos, de que nunca foi usado. Na questão de Cabo Delgado, especificamente no terreno e das forças do Ruanda, é importante perceber que elas até agora têm desempenhado um papel muito relevante, mas essa questão está a ser analisada e eu agora diria também quase que ao minuto. Portanto, enquanto falamos, está a ser vista entre a União Europeia, a alta representante, a delegação da União Europeia, para ver exatamente como é que nós devemos atuar neste contexto. Portanto, é uma matéria que está sob estudo, para já não houve nenhuma decisão, mas é uma matéria que está claramente sob estudo, porque a retirada dessas forças também teria um impacto muito grande no terreno. Portanto, enfim, é uma situação muito delicada, complexa, que tem que ser analisada em todos os seus contornos. Mas, sinceramente, essa está mesmo sob estudo e, portanto, temos que aguardar uma posição europeia, na qual, obviamente, Portugal também terá uma voz.